Então, vamos a Atos 27, continuando aqui com a história dramática, de suspense mesmo, de Paulo viajando preso de Cesareia para Roma, um trajeto enorme, feito em várias etapas, e aqui eles estão com ameaça de naufrágio. Já falei disto a semana passada, até atrasada também. Então, em termos de retrospectiva, só lembrar que o navio estava em grande tempestade, jogaram na água os bens, e o próprio pedaços do navio já estavam sendo desmontados e jogados fora, não havia mais esperança de salvamento, e Paulo levanta, anima a todos ali. Um anjo aparecera a Paulo e garantira a ele que Paulo, como Jesus havia dito a Paulo antes, iria comparecer em Roma, perante César. E uma novidade gostosa para Paulo, que Deus havia dado a vida de todos os presentes naquele navio, dado para Paulo de presente. Ou seja, não iriam morrer, mais de 270 pessoas. Apenas o navio iria se perder e eles iriam dar numa praia. Pronto, essa foi a predição do anjo para Paulo e nós ficamos aí. Vamos ver então, Atos 27, versículos 27 a 29, diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e que ouvidos atentos sejam abertos pelo teu Espírito Santo, aqueles que já são teus filhos na fé, para crescermos espiritualmente, e aqueles que não são ainda, para que sejam mexidos profundamente, para aceitarem Jesus Cristo pela fé, como Salvador. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Eu parei aqui no 29 para comentar essa expressão, oravam para que rompesse o dia. É curioso, nós não sabemos se estavam ali orando cada um para o seu próprio Deus, porque havia uma diversidade aí de pessoas, basicamente os marinheiros com o comandante, presos e soldados. Então eram 3 grupos, fora, que não comenta no texto, algum passageiro que estava indo por lá também, pode ser, mas que nós tomamos conhecimento são esses 3 grupos. Presos, Paulo incluído, soldados dirigidos por um centurião, tomando conta dos presos, e os marinheiros, inclusive o comandante do navio. Então havia todo tipo de pessoas ali, muito comum o paganismo na época. Então, não sei se cada um orava para o seu próprio Deus, ou se Paulo que já havia se tornado um líder ali naquela grande crise, se ele já tinha incitado ou levado muitos a orarem para o Deus dele, Paulo, do qual ele já havia falado, lembram? E Paulo disse que eu pertenço a esse Deus, já comentei detalhadamente esse pronunciamento de Paulo, excelente para a ocasião. Então, Paulo pode ter agido ali de uma maneira muito forte para incentivar alguns a orarem. O fato é que eles estavam orando a Deus e pedindo pela própria vida, aproveitando aquele presente que Deus havia dado para Paulo, de dizer que havia poupado a vida de todos por causa de Paulo, já comentei isso também. Então, era um tempo extra de vida que Deus estava dando para aqueles homens, porque o naufrágio naquela época era praticamente fatal para a grande maioria das pessoas, era muito comum naufrágio
na época. Então, escapar do naufrágio daquele e saber que Deus havia dito para Paulo, para o anjo, para dizer para Paulo que eles todos seriam poupados, era um presente grande que cada um tinha recebido desse Deus, talvez desconhecido para eles, mas que haviam recebido. Então, não sei se eles quiseram aproveitar a oportunidade, esses dias de vida, ou meses ou anos a mais que eles teriam pela frente, para orar a Deus. E não é muito apropriado, talvez, fazer uma pergunta para saber se você tem aproveitado cada dia de vida que Deus tem lhe dado neste mundo. Os dias passam tão naturalmente para nós que às vezes a gente se esquece de que cada dia é um presente de Deus. E poderíamos dizer cada hora, poderíamos dizer cada minuto, poderíamos dizer cada batida do coração, cada respirar é um presente de Deus. E nós deixamos os dias passarem, semanas, meses, anos, às vezes décadas, e como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é bem assim. Olhe pelo ângulo de que você está tendo um tempo extra. Porque Deus já poderia ter lhe matado no primeiro pecado que você cometeu. Já merecia a morte. Ele está lhe poupando e lhe dando oportunidade para ouvir o Evangelho mais uma vez. Nós que somos crentes, é válido pensarmos em aproveitar o tempo para, não mais para efeito de salvação, mas para crescermos em Cristo, agradarmos mais a Cristo, aumentarmos o nosso tesouro no céu, nossos galardões que Cristo nos animou a juntarmos lá. Querem juntar, gostam de juntar, gostam de patrimônio, ótimo, juntem, para valer, no céu, não aqui na terra. Então os crentes que se lembrem disso e que entesourem lá na terra, lá no céu, enquanto isso sirvam a Jesus Cristo. Mas, se o crente morrer hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de noite, daqui a um mês, daqui a um ano, tanto faz para o efeito do destino eterno, o céu. Já está determinado. Neste ponto, o crente é um tranquilão. E se não for, coitado, deveria ser, eu ia dizer de tolo, mas não quero chamar o irmãozinho de tolo, ou tola, mas prefiro dizer, sem necessidade. Então tem medo de ir-se embora, tem medo dessa vida terminar, tem medo de Deus dizer, acabaram os seus dias aí. Não tenha não, você é crente, não tenha medo não, de jeito nenhum. Agora você não salvo em Cristo, tenha pavor, roube suas noites de sono, não se dê o luxo de descansar, enquanto não tiver a certeza da salvação. Aproveite os dias, meses e anos extras que Deus está lhe dando. Espero que tenha sido o caso daqueles homens ali. Pelo menos seria muito interessante saber quantos daqueles se converteram ao Deus de Paulo. Talvez no céu, talvez não, no céu, com certeza nós, querendo saber disso, saberemos. Eu até gostaria de saber quantos ali, Paulo, numa conversa com Paulo, que vamos ter, obviamente, quantos ali se converteram? Seria muito interessante. Apesar de que, se Paulo disser nenhum, todos foram salvos fisicamente, mas nenhum se converteu. Tudo bem, você fez seu trabalho, Paulo, parabéns. Pronto. Versículo 30 a 32. Aí vem, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa e fugir no bote do navio, chamado escalé, algumas vezes. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Aqui teve um problema grande. Você vê que Paulo estava praticamente dando ordens agora. O centurião,
que estava guardando o próprio Paulo como preso. É quase uma inversão de valores. Então o preso é que leva a dar dizendo, faça isso não, cuidado. Eles estão dizendo que vão lançar a âncora ali do bote, vão se afastar um pouco para lançar a âncora. E tal. Não. Eles vão fugir. E se eles fugirem, vocês não podem ser salvos. É como se ele tivesse dito, vocês querem escapar de morrerem afogados? Impeçam os marinheiros de fugirem, porque eles vão fugir. Por que Paulo disse isso? Bom senso, revelação de Deus, ouviu alguma coisa de alguém dizendo que o plano dos marinheiros era este, era fugir no escalé, no bote? Não sei. Seja como for, Paulo aqui claramente continua na liderança daquela crise e diz para não fazerem isto. Os guardas não deixarem fazer isso, sob a liderança do centurião. Então, é curioso a disposição de Paulo em alertar os soldados. Porque Paulo estava com a vida garantida. Por Jesus Cristo, que já tinha dito a ele antes que ele ia para Roma. Que ele ia chegar em Roma, não tinha jeito. E o anjo havia confirmado isso, que nem precisaria, com a palavra de Cristo, ser confirmada. Mas o anjo confirmou. Ele com detalhe adicional, como vocês já viram, de que ele está diante de César. Então, Paulo poderia ter ficado calado, esperando ver o estrago, deixa fugirem os marinheiros, deixa os soldados perecerem aqui, e eu estou garantido. Mas ele queria ver todos salvos. Inclusive, Deus disse que ia dar para ele todos de presente. Vamos já comentar esse aspecto, inclusive. Como é que uma coisa concilia com a outra? Seja como for, Paulo pensou em todos, não só nele, mas em todos. Pensou nos soldados, pensou nos marinheiros, pensou nos outros, todos, prevenido do perigo que eles estavam correndo. Você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, previna o perigo de quem não tem Cristo. Previna o perigo que está correndo, porque há uma tendência que nós deveríamos ter cuidado com ela, sabe o quê? De relaxarmos e sossegarmos. Bom, eu já estou garantido, tenho absoluta certeza, sem orgulho nenhum, sem vaidade nenhuma, sem arrogância nenhuma, mas eu tenho a certeza que o Espírito dá no meu coração de que eu sou um filho de Deus. Então eu vou para o céu, não é arrogância, é fé. Eu sei que estou tranquilo, eu sei que estou salvo. Agora, o fulano lá, eu gosto muito dele, já falei várias vezes, não quer, outro dia até me disse um desaforo, me chamou de fanático, e que eu estou insistindo demais. Sei não, ok, tudo bem, não quer, lá no trabalho já falei algumas vezes, lá na faculdade, me deram uma gozada, meus amigos lá, e ok, por mim, tudo bem, eu já estou garantido, uma boa. Não é esta uma atitude saudável, absolutamente. Acabei de dizer que você está garantido, sim, o crente em Jesus Cristo. Agora, deixar de lado os que estão correndo perigo, claro, não vai chegar ao ponto de você pregar a força ao outro, sem o outro querer, sem inconveniente, sem desagradável. Não, isso não. Mas não o outro extremo de deixar para lá e na mínima dificuldade qualquer de prevenir o perigo que o outro está correndo, você já para, quase como se estivesse desejando mesmo isso. Estou livre de pregar, pensa aí, menos um. Não é esta atitude. Se você está vendo alguém correndo e um precipício depois, que o outro não está vendo por algum motivo, e você não tem o ímpeto de gritar para o outro, até perder a voz, para o outro não continuar se dirigindo para aquele precipício, se não é essa atitude sua, tem algo errado. Tem algo errado. Porque eu estou rouco. Que rouco? Essa hora não se lembra de rouquidão, de coisa nenhuma, está com o pé doendo, sai correndo para ver se encontra o outro a tempo, chega perto do outro e grita e previne. Quem não tem Cristo está correndo um perigo terrível de uma vida eterna no inferno.
Inferno é para negócio de carnaval, de fortal. É para letra de música. Não sei nem se é letra de música hoje fala no inferno. Na minha época eu falava muito de brincadeira. O diabo com chifre, com rabo, tudo aquilo. Não é não. Quem mais falou inferno foi Jesus Cristo. Alguém contou. Nunca contei isso. Essa estatística. Mas o que eu sei de ter visto é que foi Jesus Cristo. Muito bem. Então Paulo previne. E a segunda coisa que eu queria comentar é, por felicidade, os soldados acreditaram em Paulo e tomaram uma providência. Não levaram Paulo no descaso. E eles realmente levaram a sério e cortaram a corda do barco antes que eles descessem e o barco foi embora, se perdeu. O barco, digo, o bote. E eles ficaram impedidos de fugirem, como era o plano deles, os marinheiros. Cuidado, agora o outro lado da moeda. Você que não tem Cristo, que ouve alguém que se diz crente em Jesus Cristo, que tem mostrado pela vida uma coerência entre o que diz e o que faz, que você vê a vida dele ou dela, pessoal, conjugal, familiar, profissional, como cidadão ou cidadã, e essa pessoa insiste que pelas Escrituras o caminho para a salvação é este, através de Jesus Cristo, e tudo isso, se a pessoa está lhe dizendo e lhe alertando, cuidado, meu amigo, preste atenção. Se for alguém que não diz que é crente e você conhece o comportamento, a vida dele ou dela, e não tem menor substância aquela vida, não tem a menor coerência, nenhuma correlação entre o que ele diz e o que ele faz, até que eu entendo, não dá muito valor não. E aí nós vemos o perigo para o Evangelho, o prejuízo do Evangelho de um crente que não vive uma vida excelente como crente, com seus defeitos, todos temos, mas uma vida que mostra sinceridade, correção nas suas coisas, coerência, vale muito. E para o que não faz isso, o estrago é grande ao Evangelho. Eu não queria ser uma pessoa dessa diante de Jesus Cristo, pelo que ele vai cobrar. Talvez seja melhor dizer, não sou crente não. Eu abro. Eu não vou dizer que sou crente, mas não. Eu não me acerto, já basta. Eu não sou crente. Orem por mim, eu preciso de salvação. Muito melhor, meu irmão ou minha irmã em Cristo, que está se convencendo, já está convicto de que não tem salvação, coisa nenhuma. Está apenas dizendo, se iludiu uma época, achava que tinha, foi de boa fé, mas sabe que não tem. Diga, para que o outro que seja crente ore por você, fale mais com você sobre as coisas de Deus, qualquer que seja as consequências disso. Mas é muito melhor dizer logo e se deixar admoestar. A Bíblia fala sobre o insensato que não se deixa admoestar, não quer conselho de ninguém, não quer nada de ninguém. Não faça isso não. Aceite os avisos prévios daqueles que você respeita como crentes, quando eles disserem, e deverão dizer, cuidado, você vai morrer eternamente, ou continuar morto eternamente, se continuar nessa direção, como Paulo fez. Versículos 33 e 34 dizem assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Graças a Deus eu nunca fui de enjoar, nem avião, nem navio, nem barco, nem coisa nenhuma. Mas quem enjoa, e enjoa para valer, é de dar pena.
pelo que dizem, pelo que a gente vê, inclusive, é cruel. E olha que algumas horas de avião ainda vai, mas quando entra no navio, vai passar 2, 3 dias dentro do navio ou mais, é desesperador. Ainda bem que tem remédios para isso, que eu sei, mas é torturante. E o primeiro sinal de enjoo é aversão à comida. Então, além de outras coisas, como pânico, medo, ansiedade, tudo isso. Então, motivo não faltava para esses pobres coitados estarem aqui 2 semanas praticamente sem comerem nada, apetite praticamente zero. Navio antigo, sem conforto, balançando como folha, 14 dias. Então ninguém queria comer e era extremamente importante para a sustentação física deles, para energia mínima. Até porque eles estavam enfrentando ali, há momentos, o naufrágio definitivo do navio. Ia ter que nadar, se agarrarem a destroços. Eles iam gastar muita energia para chegarem à praia com segurança. Então Paulo apela para que eles comam, dizendo que disso dependia a segurança deles. E reafirma que não perderiam um só fio de cabelo. Interessante é que Paulo ainda lembra a promessa, né? Que vocês vão se salvar. E ao mesmo tempo pede que comam, pois a segurança deles dependia disso. O pastor agora enganchou. Afinal de contas, a segurança deles dependia da garantia de Deus ou de comerem? Parece um contrassenso. Parece uma contradição. Resposta: a segurança deles depende da garantia de Deus ou de se alimentarem. Das duas. E uma não elimina a outra. E este é um ponto importantíssimo. Uma não elimina a outra. Sim, Deus queria salvá-los. Sim, Deus tinha poder para salvá-los. Mas não apontou. Não o poder, mas o desejo. Não a ponto de dispensar deles os cuidados normais. É normal que alguém vai ter energia física vindo da alimentação. É normal que alguém, antes de enfrentar o que eles iam enfrentar, e nadar, e o exercício extremamente violento que eles iam ter, fortíssimo, exigentíssimo, e precisavam comer. Então, Paulo disse: comam. Comam. A segurança de vocês depende disso. E vocês não vão perder nenhum fio do cabelo. Lado a lado. Como se Deus tivesse dito a eles: cuidem de vocês o máximo que vocês puderem cuidar. Cuidem, usem inteligência, usem um bom senso. Estou falando com pessoas inteligentes aos quais eu dei raciocínio. Comam, se alimentam, façam o que vocês podem. Agora, a condição de salvamento de vocês está acima da capacidade de vocês. Ok, eu entro. E eu dou a salvação de vocês. Olha, esse princípio é muito importante e muito comum na vida do crente. Quer ver um exemplo? Oração. Por um lado, nós devemos orar sem cessar. Paulo disse. E eu não vou fazer um desvio aqui na pregação para falar de oração, e nem de mais 2 exemplos que eu vou dar, mas vai ser muito rápido. Depois quero voltar para o texto. Mas muitas passagens mostram a importância enorme da oração. Por outro lado, Deus diz que cuida de nós, que Ele nos dá enquanto nós dormimos, que não precisa nem dizer para Ele o que... Não precisa não. Que antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente precisa. Tudo. Ele faz tudo. Afinal, as bênçãos que nós recebemos é porque nós oramos ou porque Deus graciosamente nos dá? Resposta: os dois. Se você parar de orar, por que resolveu parar mesmo? Greve. Não ora. Deus irá parar de lhe abençoar?
de lhe suprir? Pergunta que não nos compete fazer. Você quer brincar com Deus? Quer testar? Teste não. Então, ore. Leve muito a sério a sua vida de oração. E, ao mesmo tempo, leve muito a sério o fato de que é Deus quem lhe sustenta. E quem lhe fornece. As duas, lado a lado. Tem uma passagem lá em Filipenses, um pouco difícil de explicar, em Filipenses 2, que eu não vou nem ler, que Paulo manda nós desenvolvermos a nossa salvação. Com temor e com tremor. Desenvolva a sua salvação. Se parece aí, estava ótimo. Porque é Deus quem realiza em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Não, agora, momento. Eu vou desenvolver a minha salvação. E é Deus quem realiza em mim até o querer. Como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Eu tirar poder para desenvolver a salvação minha ou de ninguém? Não tenho poder. Deus faz tudo em mim, até o pensamento. Isso aparentemente é um desânimo enorme que o próprio Paulo dá para a exortação dele. Como se dissesse, desenvolva a sua salvação. Agora cá para nós, não adianta coisa nenhuma. O que eu estou lhe dizendo. Porque é Deus que dá até o pensamento, até o querer seu. Óbvio que não é isto. É claro que Paulo quer dizer que as duas coisas estão lado a lado, que você deve se esforçar para desenvolver a sua salvação naquilo que você pode, em termos aí de oração, de vida cristã, exercício de perdão, de tudo que se constitui numa vida cristã saudável. Vá lá, peça a Deus, peça os dons, os frutos do Espírito, abre esse coração, vá lá. Ao mesmo tempo, não se iluda achando que você vai conseguir alguma coisa só com isto. Isso é totalmente incompleto, esse tipo de solução. Você precisa saber que Deus está por detrás de você de uma maneira total. Então converse com Ele, reconheça isso diante dEle e ao mesmo tempo tente seguir pelos caminhos de Cristo. Vou dar o último exemplo. Pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a salvação veio pela fé. Efésios 2, 8 e 9, né? É dom de Deus. Aí o mesmo apóstolo Paulo, não mais em Efésios, mas em Romanos, diz que a fé vem pela pregação. É a pregação pelo ouvir. Então, a fé vem de Deus ou vem através da pregação daquele que fala? Vamos supor que os crentes todos do mundo resolvam, por algum motivo, passar 15 dias sem pregar uma palavra de evangelho no mundo. O mundo inteiro. Pronto. Se revoltaram. Os crentes, por algum motivo aí, estão testando isso, eu não sei qual é o motivo, mas não vão falar uma palavra do Evangelho para ninguém. Será que Deus ia converter uma alma neste período? Claro, pastor. É? Não sei. Mas, pastor, Jesus disse que Deus podia suscitar das pedras filhos de Abraão. Isso quer dizer que Deus não pode? Pode parar aí. Eu não estou falando que Deus não pode. A pergunta não inclui o poder de Deus. A pergunta inclui a vontade de Deus, considerando uma atitude, no caso, de todos os crentes no mundo. Uma atitude absurda, claro, para a imaginação nossa. Mas não é questão de poder de Deus, mas a maneira como Deus age. Como é que Ele faz a combinação dos fatores divinos e humanos, como é que Ele mescla um com o outro, nós não sabemos. E nem devemos tentar saber. Tem mais essa. Como eu já disse umas 2 ou 3 vezes, são perguntas que não nos compete fazer. Em suma,
Faça tudo o que Deus requer de você. Se esforce. Chegue ao seu limite. Quase como se tudo dependesse de você. Não precisava nem de Deus. Ou você faz ou ninguém faz. Faça para valer. Ao mesmo tempo, descanse e confie em Deus. Quase como se o seu esforço não tivesse nada a ver com isso. Não sei se ficou muito confuso, espero que não. Pessoalmente, essa é a minha regra. Há décadas, desde que eu entendi o Evangelho, pelo que eu me lembro. Sempre, sempre. Então, é simples, é simples. Se esforce como se Deus nem existisse. E descanse em Deus, e confie em Deus, como se você estivesse dispensado de qualquer tipo de mostrar, exibir alguma boa obra, algum esforço para crescer em Cristo. Agora, antes de voltar para nosso naufrágio, nosso não, graças a Deus, deles, né? Um alerta aqui. Nunca se coloque em pé de igualdade com Deus, como se você fosse tão importante para a realização dos planos dele no mundo, quanto ele próprio. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus. Ele não precisa da sua ajuda, da ajuda de ninguém para fazer qualquer coisa que seja. Ele não precisa da sua ajuda para lhe desenvolver espiritualmente, para aumentar a sua santificação. Ele não precisa. Então, não pense, o pastor Mauro disse que é o mesmo peso. É o mesmo peso. Você faz uma coisa como se não houvesse a outra, e faz a outra como se não houvesse aquela, porque o meu estado espiritual depende da minha parte. Então tem a parte de Deus e tem a minha parte, ok? Então, soma as duas partes, aí eu cresço espiritualmente. Errado. Pastor, na hora que eu pensei que estava entendendo, aí o senhor vem e desmancha tudinho. Eu não estou desmanchando. Eu só estou dizendo assim, nunca se coloque em igualdade, em paridade com Deus. Sim, o seu crescimento, sua intimidade com Deus precisa, sim, da sua vontade, da sua disposição, do seu esforço, das suas energias, sim, sim e sim. E é bom você fazer isso como se nem existisse Deus. Mas isso aqui é teórico quando eu digo como se nem existisse Deus. É óbvio que ele existe. E o fator realmente que vale acima de tudo, sempre, em qualquer situação, é Deus. A mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus. É um privilégio essa parte de você desenvolver a sua salvação, que Deus disse. Dessa parte de você orar, dessa parte de você ajudar o outro, dessa parte de você, de alguma forma, mostrar que está interessado em crescer. É um privilégio dele. Ele não precisa disso, não. Ele pode fazer de qualquer um de nós um santo de um nível espiritual altíssimo em termos humanos. Ele pode, mas ele não quer. E ele dá o privilégio de você fazer a sua parte. Não gosto muito dessa expressão, não, porque dá a ideia de que tem a parte de Deus, a parte sua e é igual. Não é igual, ok? Voltemos ao 35. Quer dizer, voltemos ao texto, indo agora para o 35. Aí diz assim, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, Paulo sugeriu que todos comessem e deu o exemplo. Talvez com grande esforço. Quem garante que Paulo também não estava morrendo de enjoado e comeu à força para dar o exemplo? Não sei. Resultado, todos comeram. E Paulo orou ao Deus dele, novamente dando uma demonstração de quem é o Deus dele, falando no Deus dele. Ele não estava perdendo uma oportunidade de falar de Deus naquele navio.
Então, Paulo alcançou em cheio o seu objetivo. Ele deu o conselho e seguiu. E aqui fica uma sugestão para você, crente. Se você dá um conselho para alguém, e se você não segue aquilo que você está aconselhando, e o outro sabe disto, seu conselho vale tão pouquinho. Talvez seja o contrário. Talvez seja um anticonselho. Hipócrita. Pensa que eu não sei? Teria sido melhor ter ficado bem caladinho. Então, dar conselho é uma coisa muito séria. Primeiro, pelo conteúdo do próprio conselho. Tem que ter sabedoria. E segundo, esse conselho tem que vir acompanhado com vida. 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Já tinha dito isso desde a vez passada. Refeitos com a comida, olha aí o resultado, imediato. Aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no, o navio ir ao mar, largando também as amarras do leme. Os detalhes são impressionantes, que o autor de Atos coloca aqui, como eu já falei da vez passada. Detalhes impressionantes, até técnicos da navegação da época. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. Então o navio estava encalhado na praia, com a proa fixa nas pedras ali, mas a popa não estava. Se tivesse o navio todo fixo, tudo bem. Se tivesse o navio todo solto, nesse aspecto, tudo bem também, porque ia para um lado e ia para o outro. O pedido era naufragar, mas não de quebrar. Mas o navio ficou metade preso e metade solto. Obviamente, não aguentou, ele não era feito para tanta maleabilidade e tourou, quebrou o navio. E agora se inicia o naufrágio propriamente dito. Por felicidade, era bem perto da praia. O parecer dos soldados era que matassem os presos. Nova crise. Impressionante. Para que nenhum deles, nadando, fugisse. Malvadeza dos soldados. Não, é porque eles dariam conta. Por cada preso que fugisse. Provavelmente com a vida deles. Então eles estavam querendo salvar a própria pele. Não era malvadeza pura. Talvez alguns. Mas de uma maneira geral, não. Era matá-los. Acabou. Pronto. O parecer dos soldados era que matasse os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Preso que fugiu é problema gravíssimo para o soldado que estava tomando conta. Talvez a própria vida, como eu disse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem. Uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram na terra. Então vemos aqui um novo perigo na vida de Paulo, de matarem todos os presos, dos quais ele era um, né? É o que estava em maior visibilidade ali, de longe. O centurião não deixa, de jeito nenhum, para que Paulo não fosse incluído. Não deixou de jeito nenhum. Ele queria salvar Paulo. E pela segunda vez, os prisioneiros devem a vida a Paulo. No caso agora, os prisioneiros já tinham
uma vez foram dados a Paulo, como todos do navio, mas agora novamente o grupo ficaram salvos porque o centurião não deixava mexer com Paulo. Se não era para mexer com Paulo, não era para mexer com nenhum dos prisioneiros. O grupo todo foi salvo. Por que será que o centurião fez tanto questão de manter Paulo com vida? Lucas não explica. Temor? Paulo era cidadão romano e não havia sido condenado ainda. Então era um prisioneiro complicado, legalmente complicado. Simpatia? Ele gostava pessoalmente de Paulo e não queria vê-lo morto. Gratidão? A profecia que Paulo deu, o ânimo na comida, o aviso da fuga que os marinheiros iam fazer. É grato, Paulo tinha ajudado muito até aquele ponto. Egoísmo, sei lá, talvez achasse que Paulo era uma segurança extra na vida dele próprio, centurião, e ainda não estava em terra firme, e ele queria Paulo ali, porque Deus tinha mandado dizer por um anjo, que através de Paulo e tal, deixa, não mexe com ele aí não. Talvez por egoísmo mesmo, não sei. O que eu sei é o seguinte, seja qual for o motivo dentro do coração daquele centurião para poupar Paulo, esse sentimento foi colocado por Deus. Deus agiu no coração daquele centurião, independentemente de qual foi o sentimento que Deus colocou lá dentro, permitiu que nascesse lá dentro, o fato é que ele não quis. Deus não quis. E assim Paulo foi poupado. Muitas vezes nós sabemos o que nós devemos fazer, mas não fazemos com medo dos resultados que achamos que serão prejudiciais. Paulo fez o que era preciso. Não queria saber o resultado, não queria saber se ia dar abuso do comandante com relação a ele, se iam dizer que ele era um mentiroso farsante, jogassem ele do lado de fora logo da muralha do navio. Paulo disse o que precisava dizer, e as consequências disso que viessem. Neste caso, as consequências foram excelentes, porque Deus resolveu mesmo segurar Paulo de todo jeito, manteve a vida dos outros, e assim foi. Às vezes, os resultados são difíceis, são dolorosos, são duros, mesmo o crente tendo sido fiel. E aqui está um ponto importante, que já estou quase encerrando. A gente tem que ter cuidado em deixar de fazer uma coisa que sabe que vai fazer com medo do resultado. Medo do resultado. Fale para os marinheiros, estou com medo. Fale com o centurião, estou com medo. Não houve isso. Eu estou em dificuldade financeira. E se eu der aquele valor que Deus quer que eu dê proporcional à minha igreja, para sustentar a igreja, vai agravar meu problema. Não é claro isso? Estou com dificuldade financeira, não está dando. Eu vou tirar mais? É óbvio que a minha situação financeira vai se agravar. Óbvio para quem? Para a lógica de quem? Para a sua lógica de mosquito? E para a minha lógica de formiga? Deus quer saber da lógica de ninguém? Ele tem a lógica dele. Então, é lógico que alguém, numa situação dessa, que resolve honrar o que há anos tem feito, desde a sua conversão, em ser fiel naquilo que Deus espera do crente para a sua própria igreja, e ele está ali firme, e eu quero lá saber de lógica, eu quero lá saber de matemática, eu quero saber de conta de somar, diminuir, eu vou dar. Mas não tem mais não, pode calar a boca. Não tem mais não.
A não ser que você seja um profeta de Deus, esteja falando em nome dele, como Isaías falou, e os profetas da Bíblia. Esse é o caso? Não, é só uma opinião. Pois fique com ela. Para isso aí eu não quero ouvir sua opinião, não. Me deixe ser fiel. E me deixe abandonar a minha própria lógica. Quando eu tenho a palavra de Deus na base, me dando forças e me dando ok para aquilo que estou fazendo. Importantíssimo isso. A base que tem para fazer aquilo. Eu entendi que por isso eu vou fazer isso, Deus vai me abençoar. Se aquilo não tem muito sentido biblicamente, você está correndo um risco altíssimo. A pessoa conta. Mas quando um crente age com base na Bíblia, é para ter medo zero. Nossa lógica é muito, muito fraquinha. Já me gozam no trabalho, porque eu sou crente. Tentei falar com 2 ou 3 colegas lá na faculdade, e são meio anticristãos lá, e me deram uma boa... Me constrangeram muito lá. Então eu tenho uma oportunidade de falar mais, se eu quiser, num grupo maior ainda, e tudo mais. É claro que a perseguição a mim, seja na forma de gozação ou de o que for, vai aumentar. Talvez até vai me prejudicar. Profissionalmente. Ou na faculdade, ou no seu trabalho, não sei. Correto? Humanamente falando, talvez sim. Mas Deus é poderoso para honrar a quem Ele é fiel. Então peça sabedoria a Deus e ousadia para pregar quando tiver oportunidade. Claro, não é de uma maneira completamente abirobada, subir no banco da praça lá e começar a falar com o megafone bem alto, você vai acabar preso. Então tem que ter sabedoria, o crente tem que ser ousado, mas ousadia não significa falta de sabedoria nem tolice, não. E nem vale dizer também que não agiu porque foi por sabedoria. Não bem, sempre não é bem assim. Peça sabedoria a Deus e você viu que chegou a hora de encarar uma situação difícil, de falar de Cristo ou de honrar Cristo de alguma forma. Faça. Eu acho que não é nenhuma novidade de que pessoas na Bíblia fizeram isso e qual foi a consequência? Morte. E hoje, na terra, hoje, perseguição feroz, morte, tortura, sabendo disto, sabendo que quem se reúne para fazer um culto está desobedecendo a lei, aí vai fazer num lugar proibido, dentro de um buraco, de uma mina, sei lá, mas está sabendo que se for pego, vai morto. Acabou-se. Então, vai ou não vai? Ore a Deus, peça sabedoria, se achar que deve ir, que seu coração está lhe empurrando para aquilo, que o Espírito Santo está lhe empurrando para aquilo, vá. E se morrer, como Esté, né? Se morrer, morri. Não perca tempo para tentar imaginar como é que Deus vai fazer para ser fiel a você. Ele vai saber como. Cristo disse para Paulo que iria para Roma, pois Deus iria tratar de mandar Paulo a Roma. Certamente tem momentos em que você é fiel e Deus aparentemente não move um dedo para lhe livrar da consequência daquela fidelidade, como o próprio caso de muitos mártires e muitos que realmente sofreram e tudo. E tem histórias belíssimas de pessoas que foram salvos. Daniel na cova dos leões foi salvo, mas muitos não são. Isso cabe à sabedoria de Deus, Ele sabe por quê. Ele faz às vezes de um jeito ou do outro, mas não condicione você ser fiel com base numa certa convicção de que Deus vai lhe livrar da consequência. Não, isso não é fidelidade. Fidelidade é quando confia em Deus até nos resultados, mesmo que seja a morte. Então todos se salvaram, como Deus havia dito a Paulo, e vamos continuar
próxima pregação, se Deus quiser, chegaram na ilha de Malta, muito interessante, Paulo cada vez mais perto de Roma, e logo depois que ele chega lá, no 28, então, fala alguma coisa lá, depois o livro encerra. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine as coisas que foram aqui comentadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.